diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele nós somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse é um Salmos a qual o dirigente do templo, ele vinha a convocar todos os povos a louvar ao Senhor, a todos os povos a buscarem ao Senhor, a todos os povos irem até a Deus. Então esses salmos, ele era proclamado para que todos pudessem ir até o Senhor. E hoje não é diferente. Hoje é uma proclamação para que todos nós possamos ir até o Senhor, para que todos nós, com fé, com o nosso coração quebrantado, possamos ter um encontro com o Senhor nessa noite. Então ele diz no versículo 1: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui, celebrai é cultuar, aclamai, venham todos com júbilo, com alegria até o Senhor, todos, de todos os povos, de todas as terras, não somente os judeus. Naquela época, aqui já estava mostrando que o Senhor havia chamado todos os povos ao arrependimento, e isso se cumpre em Cristo Jesus. Então o salmista, ele vai chamar, vai convocar o dirigente do culto a que todos viessem ao Senhor, mas que viessem de que forma? Com alegria, para celebrar, para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele nos salvou, Ele deu a vida dele por nós, Ele morreu pelos nossos pecados. Hoje já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O mundo está condenado, mas o povo de Deus está salvo. É por isso que possamos ir com alegria, vir até o Senhor, celebrar o nome do Senhor, porque nós somos o povo a qual o Senhor escolheu. Então ele diz no versículo 2: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com um cântico. Servi ao Senhor, prestem o culto ao Senhor. Os povos religiosos, os pagãos, os ímpios que buscam as suas religiões, eles são escravos de suas religiões, eles são submetidos às suas religiões. A gente vê quando eram os povos pagãos, quando eles iam celebrar os seus deuses, eles se mutilavam, sangravam, subiam de joelhos, faziam aquilo como uma escravidão, como algo doloroso para os seus deuses. Mas o Senhor fala que não, nós não somos como os pagãos, como aqueles que buscam falsos deuses. Nós devemos servir ao Senhor, não como escravos dolorosos, mas com alegria. O chamado é para que todos nós viemos até o Senhor, para que nessa noite possamos servir, cultuar Ele, com alegria em nosso coração, apresentarmos diante dEle com um novo cântico. Porque no versículo 3, sabei que o Senhor é Deus. Reconheçam, em outras traduções, que o Senhor é Deus. Há somente um Deus, só existe um Deus, e esse é o Deus Criador dos céus e da terra, que nos chamou para cultuarmos o nome dEle. Por isso que nessa noite possamos reconhecer quem é Deus na nossa vida, reconhecer a obra de Deus em cada um de nós, da onde Ele nos tirou, o que Ele fez por nós, o que Ele mudou em nós.
Ele salvou as nossas almas, Ele salvou a nossa vida, Ele abriu o nosso coração, Ele abriu os nossos olhos espirituais, Ele nos mostrou o caminho certo a qual nós devemos andar. Por isso nós devemos reconhecer que foi Ele quem fez essa obra, foi Ele quem nos salvou. É por isso que nós vamos com alegria até Ele. Reconheçam o Senhor, porque quem fez essa obra em nós não fomos nós mesmos, não foi você que abriu o seu coração, mas foi o Senhor que abriu o teu coração. Não foi você que mudou os teus caminhos tortuosos, mas foi o Senhor que endireitou os teus caminhos. Não foram nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu, e Ele nos destinou, nos designou, para que nós vamos e demos frutos, e glorificamos o nome dEle. Foi o Senhor. Por isso saibam, todos vocês que estão aqui nessa noite, homens e mulheres pecadores, que o Senhor, Ele nos salvou, o Senhor por graça nos acolheu, e o Senhor endireitou todos os nossos caminhos. Foi Ele quem nos fez, e dele nós somos, pertencemos ao Senhor. Foi Ele quem fez tudo em nós, Ele que muda o nosso coração, Ele que restaurou, Ele que nos salvou. A Ele pertence toda a honra e toda a glória. Então quando nós formos adorarmos o Senhor nessa noite e orarmos, vamos lembrar disso. Onde nós estávamos? Olha as religiões que nós seguíamos, olha a vida em que nós vivíamos, e hoje o Senhor nos deu a graça dEle, para nós podermos conhecer Ele mais de perto, reconhecer isso, que é o Senhor. Antes achávamos que éramos salvos por obras, por méritos, ou por aquilo que nós fazíamos. Agora não, agora toda a escama caiu dos nossos olhos, e nós agora nos humilhamos ao Senhor, reconhecendo que a graça vem dEle. É Ele quem opera tudo em todos, para a glória do seu próprio nome. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. O Senhor está aqui para cuidar de nós. Ele está para pastorear a nossa vida, para cuidar de cada uma das pequenas coisas da nossa vida, como uma ovelha é cuidada pelo pastor. Assim também, o Senhor, Ele é o nosso pastor. Quando uma ovelha pouco se extraviava, não sabia onde se alimentar, e nem onde havia água, então um bom pastor guiava aquela pequena ovelha, para que ela pudesse então se alimentar, voltar ao rebanho, beber as suas águas. Assim também é o Senhor por nós. O Senhor, Ele nos chamou, o Senhor, Ele nos adotou, para que nós hoje fôssemos filhos dEle. E dessa forma nós sabemos que o Senhor há de cuidar de nós, seja das pequenas coisas, seja das grandes coisas. Ele é o nosso pastor. Então no versículo 4, há um chamado de todos: entrai por suas portas. Foi permitido a nossa entrada até a presença do Senhor. Por isso, entrem, vão, se acheguem até o Senhor, porque por meio de Cristo, Ele abriu o caminho, pelo novo e vivo caminho que diz em Hebreus. Hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, a qual podemos ser perdoados, a qual podemos ser limpos dos nossos pecados, a qual nós podemos orar por súplicas, por socorro, a qual nós podemos clamar algo ao Senhor e Ele nos aceitar, e Ele nos responder. Por isso, foi permitido para todo o seu povo hoje ir até Ele. Por isso, vá com fé até o Senhor, vá com ações de graça até o Senhor, vá a Ele com as suas orações, com o teu coração, porque o nosso Deus, Ele é um Deus abençoador, é um Deus cheio de misericórdia. É por isso que o salmista está falando para nós: se alegre, vamos com alegria. Por quê? Porque havia uma certeza que o Senhor iria responder. As imagens de escultura não podem nos responder, falsos deuses não podem nos responder, falsas religiões não podem nos responder, mas alegrai-vos, porque o Senhor, Ele responde às orações, Ele está vivo. Por isso vão até Ele, entre por suas portas com ações de graça, e nos seus átrios com hinos de louvor, render-lhe graças e bendizer-lhe o nome. 5. Por que nós devemos fazer isso? Porque o Senhor é mau? Não, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ou seja, todos os dias da nossa vida
a misericórdia do Senhor estará conosco. E de geração em geração, a sua fidelidade, a sua aliança. É por isso que nós devemos irmos confiadamente até o Senhor, porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele não é uma misericórdia que vai te perdoar hoje. Aqui diz que a misericórdia dele é para sempre. Ele vai te... Lembra disso. Amanhã você vai pecar novamente. Mas Ele vai te perdoar para sempre. Os teus pecados do passado, os teus pecados de hoje e os teus pecados do futuro. Estão todos perdoados pela misericórdia de Deus. Olha como o Senhor é bom. E de geração em geração, a sua fidelidade, a aliança dele com cada um de nós. Nós quebramos a nosso pacto, a nossa aliança com o Senhor todos os dias. Mas Ele nunca quebrará o seu pacto conosco. Uma vez que Ele nos salvou, Ele nos salvará para sempre. É por isso que nós podemos nessa noite nos alegrar, orar, buscar a Ele. Porque é o Senhor quem faz. É o Senhor quem é bom. É o Senhor quem tem misericórdia. É o Senhor que age com fidelidade. E que nessa noite nós possamos vir com alegria, com confiança, até a gloriosa presença do nosso Deus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Vamos orar então? Senhor Deus, quão glorioso é podermos ir até o verdadeiro Deus, não aquele feito por pensamentos humanos e nem por mãos humanas, não aquele da religião que nada pode fazer, mas podemos ir até hoje, até o verdadeiro Deus, o Deus que é bom, o Deus que age com misericórdia todos os momentos, todos os dias, o Deus que é fiel em toda a tua palavra, em toda a sua aliança. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor possa nos ajudar a orar, a buscar o Senhor com confiança, a clamar ao Senhor, mesmo que sejam coisas impossíveis de acontecer, mesmo que seja por meio de corações mais duros, mas o Senhor, ó Deus, pode quebrantar qualquer coração, o Senhor pode fazer qualquer milagre, o Senhor pode curar qualquer enfermidade, o Senhor pode fazer qualquer coisa, se assim nós formos até a Ti com fé. Por isso, ó Deus, nos ajuda nessa noite, nos abençoe nessa noite, a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, o nosso trabalho. Temos tantas coisas para orar, ó Deus, por isso nos auxilia pelo Teu Espírito a clamarmos a Ti com ações de graça e com alegria. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém.